A Nova Terra, um sonho coletivo. Imagine um mundo sem fronteiras, sem países, sem bandeiras a dividir. John Lennon nos convidou a sonhar com isso, não como uma utopia, mas como um destino possível. Imagine que não há paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós, acima, só o céu no olhar. Imagina o céu na terra, mãos unidas em comunhão, sem fronteiras, sem bandeiras, um só coração. Talvez digam que eu sonho, mas sei que não sonho só. Um dia o amor nos fará um só. O dinheiro vira ponte, não prisão ou exploração. Com justiça e partilha, floresta nova nação. Imagine a terra em silêncio, sem ganância, sem opressão. As crianças correndo livres, sem herdar nossa ilusão. Talvez digam que eu sonho, mas sei que não sonho só. Um dia o amor nos fará. Imagine a fé sem dogmas, cada alma em conexão. É a verdade sendo a ponte entre o céu e o chão. Imagine todos vivendo com respeito e compaixão, onde cada alma é ouvida e o amor é direção. Talvez digam que eu sonho, mas sei que não sonho só. Um dia o amor nos fará. Nos ensinam a despertar. Imagine a nova terra renascendo em paz e luz. Um planeta em sintonia com os passos de Jesus. Sonhe comigo, acorde agora, o amanhã já começou. Seja a luz que a terra implora, semeando paz, colhendo amor. Talvez digam que eu sonho, mas sei que não sonho só. Um dia o amor nos fará um só. Corações batendo juntos, num só ritmo, numa só canção. A terra respirando alívio, num abraço da conexão. Imagina o som do mundo em harmonia e compaixão, onde o amor guia os passos e a paz é nossa canção. A revelação cósmica não será apenas a surpresa tecnológica ou espiritual. Ela será uma ruptura, um divisor de eras. Quando finalmente compreendermos a nossa origem estelar, tudo aquilo que sustenta o velho mundo, o tripé do sistema financeiro, da religião institucionalizada e da política corrompida, começará a ruir por não suportar mais a verdade. O ser consciente da quinta dimensão compreende uma verdade essencial. Os herdeiros da nova terra não são apenas seus filhos e netos, mas ele próprio, em futuras existências. A lei divina é perfeita. Ela permite que cada um colha o que planta. Se negligenciarmos a terra, se destruirmos os recursos, se perpetuarmos sistemas baseados em dominações e desigualdade, seremos nós mesmos, em outra volta da espiral da vida,
que sofreremos as consequências. Sistema financeiro. Sem o sistema financeiro como o motor da existência, o consumismo perde sua razão de ser, e a Terra, como ser vivo, começa a se curar. A ganância que extrai, polui e desequilibra dá lugar à simplicidade do essencial. Quando não há mais lucro sobre a vida, a natureza deixa de ser explorada e volta a ser respeitada. Gaia respira, os ciclos se alinham, o clima deixa de gritar o que a humanidade se recusou a ouvir. Compreenderemos, enfim, que somos uma célula dentro de um mesmo organismo. Cada pensamento, ação ou escolha impacta o todo. Se uma célula adoece, o corpo inteiro sente. E se nós alinharmos ao bem comum, a Terra, esse corpo sagrado que habitamos, florescerá novamente em equilíbrio e harmonia. Por isso, cuidar do planeta, das relações humanas, da espiritualidade e da justiça não é um ato de altruísmo, é uma preparação consciente para o próprio reencontro com um futuro mais elevado. O sistema financeiro como conhecemos foi construído sobre a escassez, um jogo de poucos ganhando muito e muitos sobrevivendo com pouco. Com a revelação cósmica, surgirá uma nova consciência de abundância, onde a energia, a tecnologia e os recursos serão compartilhados. Tudo é empréstimo divino: o ar, a água, a terra, o alimento. Não há razão para pagarmos por aquilo que pertence à criação. No novo sistema financeiro da nova Terra, não haverá mais espaço para a lógica do lucro sobre os outros. O foco deixa de ser quanto posso ganhar e passa a ser o que posso oferecer. A economia será baseada na colaboração, na troca justa e na doação espontânea. Quanto mais você doa, mais você enriquece. Mas não é riqueza material, é a riqueza da alma. Como disse o Mestre, fora da caridade não há salvação. E com essa consciência desperta, será tão evidente que o acúmulo perde o sentido. A generosidade se torna a nova moeda, e o mundo finalmente entende, não é sobre ter, é sobre ser. Religião. A religião, em sua forma dogmática, também enfrentará um abalo. As estruturas que controlam através do medo e da culpa não terão mais espaço. A conexão com o divino será direta, íntima, sem intermediários. Não haverá mais um Deus punitivo nos céus, mas a presença de um campo amoroso que vibra dentro de cada ser. A espiritualidade será vivida, não apenas pregada. No coração de cada ser pulsa agora um campo de amor incondicional. A ascensão deixa de ser discurso e passa a ser prática viva. Um gesto compassivo, um olhar solidário, um ato silencioso de caridade. O homem da quinta dimensão compreende sua unidade em tudo e todos. Não existe divisão entre crenças, pois Deus é uno em cada partícula do universo. Não precisaremos mais de templos lotados, de rituais ou de estruturas religiosas. A nova religião é simplesmente o reconhecimento do amor como lei suprema, o sentir profundo no lugar da aparência, a essência no lugar da obrigação. Não buscamos multidões em salões sagrados. Queremos corações generosos nas ruas, casas vazias de vaidade e vidas cheias de compaixão. Política. E a política? A política baseada em manipulações e poder dará lugar à governança consciente. Líderes não serão eleitos por propaganda, mas reconhecidos pela vibração e sabedoria. Não haverá mais interesses pessoais acima do coletivo. O novo mundo exigirá decisões que ressoem com a verdade do todo, onde cada escolha é feita em benefício da humanidade e do planeta. Nessa nova era, os políticos serão substituídos por conselheiros, seres cuja luz interior será visível em sua aura e em suas ações. Não haverá mais como esconder as intenções por trás dos discursos elaborados. Conseguiremos enxergar a cor da aura e sentir as vibrações. Saberemos quais serão os verdadeiros mestres que nos guiam, sem o controle e manipulação
pelo poder e benefícios pessoais, a alma falará mais alto que qualquer palavra. Vamos sentir essa conexão com o divino, permitir que nossas vibrações amorosas se expandam, ativar pouco a pouco os chakras superiores e abrir a percepção para sentidos que antes estavam adormecidos. Com a ativação das 12 fitas de DNA, o ser humano se transforma em um super-humano. E em suas faculdades ampliadas e integradas ao físico e ao extrafísico, telepatia, clarevidência, clareaudiência, canalização interdimensional e a saída consciente do corpo deixarão de ser fenômenos raros e passarão a ser expressões naturais de uma nova consciência desperta. É a transmutação do corpo biológico, preparando-se para acolher uma nova estrutura, um corpo espiritual, mais sutil, mais energético, mais consciente. As doenças que hoje conhecemos deixarão de existir, porque as causas serão compreendidas e dissolvidas na origem. As feridas da alma não mais se manifestarão no corpo, e as dores emocionais darão lugar ao equilíbrio interior. A mente será educada pelo espírito e o corpo responderá à harmonia do ser. Estaremos numa era de regeneração, onde a cura não será um milagre, mas a consequência natural de um estado de consciência mais elevado. A medicina será vibracional e a prevenção começará na qualidade dos pensamentos. Estaremos conectados ao fluxo da abundância, porque viveremos com sincronicidade com o nosso propósito. Nada será por acaso. Os encontros, as oportunidades, os caminhos, tudo surgirá no tempo exato, na medida exata. Cada ser saberá por que está aqui e viverá a sua missão não como obrigação, mas como expressão natural da alma. Quando o ser está alinhado com sua essência, o universo conspira a favor e a abundância flui como reflexo da harmonia interior. Os herdeiros da nova terra já começaram a chegar. Há muito tempo. Vieram silenciosamente, ocupando espaços, desafiando padrões, abrindo caminhos. As primeiras ondas surgiram com as crianças índigo, nascidas a partir de 1980. Almas antigas, com espírito revolucionário e consciência mais expandida, foram designadas para romper com os sistemas tradicionais, questionar estruturas, desprogramar velhos modelos. São os primeiros construtores do novo tempo. Mesmo que muitos ainda permaneçam adormecidos na Matrix, seus campos energéticos já iniciaram a preparação da psicosfera planetária. A partir dos anos 2000, começaram a nascer as crianças cristal, seres de luz suave, coração sensível, a presença harmoniosa, conectadas à natureza, compassivas por essência, possuem empatia natural e uma sabedoria silenciosa que transcendem a idade. Algumas já nascem com memórias ativas, lembranças de dons, habilidades e jornadas anteriores, trazem em si o código da paz, da cura e da unificação. E então, a partir de 2020, uma nova geração começa a se manifestar. As crianças arco-íris e diamante, seres estelares, vindos de planos elevados, muitos deles já com fitas de DNA ativadas e habilidades psíquicas latentes, paranormalidades. São consciências que em outras esferas ocuparam papéis de liderança espiritual. Aqui serão os conselheiros da nova humanidade, guias encarnados, que caminharão entre os homens com humildade, mas cuja luz despertará multidões. Eles não apenas vieram na nova terra, eles são a própria nova terra, em forma humana. Mas para compreender a nova terra, é preciso ir além da superfície. É necessário enxergar a linguagem oculta do universo, a estrutura invisível que sustenta toda a manifestação. A criação não é aleatória. Ela segue uma ordem, uma inteligência, um código sagrado. E é nessa linguagem divina, feita de formas, proporções e vibrações, que encontramos o alicerce do novo mundo. A geometria sagrada é o mapa, o cubo de Metatron,
A chave que revela a arquitetura da luz, a matemática da criação. É a assinatura de Deus no tecido do tempo. Este é o chamado para o despertar da consciência. Inscreva-se no canal e receba a luz do conhecimento. Clique no card e assista. O próximo episódio